A paz do Senhor Jesus, igreja, mais uma vez estamos aqui para falar da palavra do Senhor, falar do amor do Senhor, da bondade do Senhor. E hoje nós vamos aqui ver o que o Senhor quer para nós, quer da nossa vida. O Senhor vai nos dar direção aqui da palavra. E nós vamos orar para que o Senhor continue presente conosco e fazendo a vontade dele, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é Deus que faz milagre, o Senhor é Deus que transforma o homem, o Senhor é Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer, o Senhor é aquele que vai além daquilo que o homem normal e natural vai, o Senhor é aquele que está conosco até a consumação dos séculos, o Senhor é aquele que está conosco dia após dia, o Senhor é aquele que está vencendo as nossas guerras diárias, as nossas batalhas, ainda, meu Deus, que venha decepções, ainda que estamos contristados, no Senhor nós encontramos alegria, renovo da tua parte, para nós podermos vencer a cada dia, para que nós possamos ter ânimo para te buscar, para fazer a vontade do Senhor, porque nós cremos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, a vontade do Senhor ela é maravilhosa sobre a nossa vida, até o não que o Senhor nos dá é a bênção do Senhor sobre a nossa vida, e nós cremos que o Senhor é Deus que faz milagre, é Deus que transforma o homem por completo, de dentro para fora, o interior, a mente, o coração, o corpo, a alma, o espírito. É o Senhor quem faz o milagre, é o Senhor quem transforma o homem e a humanidade. Só encontramos refúgio em Ti, habitação em Ti, consolo em Ti, porque o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa esperança, e em Ti nós esperamos e confiamos. Em nome de Jesus, meu Deus, nós agradecemos por tudo, Pai. Fala conosco mais uma vez, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler os versículos 17 ao versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 ao 21. E nos diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, com também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. É o Senhor nos falando aqui, na igreja, sobre aquela passagem onde o profeta Elias enfrenta ali os profetas, de Baal, os profetas de Azera, os profetas que estavam em nome da mentira, porque nós sabemos que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é o Deus que diz na Bíblia, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra e toda plenitude, tudo que nela há, é aquele que nos criou, é aquele que nos dá a direção, é aquele que enviou o seu Consolador para estar conosco até a consumação dos séculos. E a palavra nos fala que ali Elias chama eles para um confronto, para ver verdadeiramente quem era o Deus verdadeiro. Elias sabia que o Deus verdadeiro era o Deus a que ele servia, mas ele sabia que ele precisava criar uma situação para que o nome de Deus fosse glorificado a toda a terra naquela nação, e para que os profetas de Baal, os profetas da mentira, fossem derribados, para que os altares da mentira fossem derribados. É o Senhor nos falando hoje, como disse aqui o profeta, Se o Senhor é Deus, serve a Ele, segue a Ele, escolhe hoje servir este caminho. Mas se o Senhor não é Deus, vai escolher um Deus a qual você acha que é o verdadeiro. E nada aquele povo respondeu a Elias, porque o povo estava cocheando em dois pensamentos. O povo já não sabia mais a quem estava servindo. O povo já estava sem discernimento a quem servir. Mas Elias deixa ali para eles uma pergunta de posicionamento, para que se eles quisessem servir ao Deus verdadeiro, as portas estavam abertas para que eles pudessem seguir o caminho da verdade, para que eles pudessem seguir aquele Deus da verdade. Hoje não é dia
diferente. Deus está nos dizendo na palavra dele: ei, quer servir a Deus, serve. Quer escolher outros deuses, escolhe outros deuses. Mas o Deus verdadeiro é esse, aquele que respondeu a Elias com fogo ali naquele monte, aquele que respondeu com fogo ali na vida de Elias, aquele que deu ali discernimento da palavra para Elias estar dando para aquele povo, aquele que Deus desceu ali, lambeu aquela água com fogo ali, lambeu aquela água ali ainda fria, e ele aceitou aquele sacrifício, e o nome de Deus foi glorificado, e os altares de Baal e de Azera foram derrubados e dissipados daquele lugar. É Deus falando, é tempo de se posicionar, é tempo de vestir a farda de Cristo, é tempo de vestir a farda de soldado do Evangelho, soldado e soldada de Cristo. Escolhe hoje a quem nós iremos querer servir, porque o povo estava em dúvida ainda. Deus já tinha tirado aquele povo daquele lugar do Egito, Deus já tinha mostrado os teus sinais e maravilhas, e ainda assim o povo estava cocheando em dois pensamentos. Eu costumo dizer que Deus, ele não tem que provar nada para mim, para você. Deus não tem que abençoar nem a mim nem a você. Nós temos que aprender a servir a Deus pelo que ele é, a servir a Deus pela essência que ele é na nossa vida, a servir a Deus pela presença dele na nossa vida, porque eu falo que o que ele já tinha de fazer, ele já fez, que foi o sacrifício na cruz, ele já fez sobre a nossa vida, que foi o ato de salvação. Então Deus, ele não tem que provar nada para mim nem para você. Deus, ele não tem que abençoar nem a mim nem a você. Deus, ele não tem que fazer nada nem para mim nem para você. O que tinha de ser feito já foi feito e consumado na cruz do Calvário. É Deus falando aqui: olha, escolhe quem você quer servir. Eu já mostrei os meus sinais, as minhas maravilhas, já salvei, já libertei, já transformei, já curei, já arranquei como um forte do Egito, e ainda tem dúvidas de que eu sou o Deus verdadeiro na tua vida? É Deus dizendo, é de posicionar, de escolher. Quer servir a Baal, serve. Quer servir a Azera, serve. Mas se quer servir a Deus verdadeiro, serve de verdade. Porque aqui era 450 profetas de Baal, que diz a palavra, e era 450 profetas de Baal, e era aqui também 400 profetas de Azera, ou seja, 850 falsos profetas contra um verdadeiro. Eram 850. Quem olhasse para aquele lugar diria que pela quantidade, o que seria verdadeiro eram os 850 profetas que estavam ali a falso. E como Elias era só ele que estava ali confrontando aquele povo, eles iriam dizer que Elias era um falso profeta. Porque a humanidade, ela não é como Deus disse para Samuel: não olha como o homem vê. Porque eu não olho como o homem vê, não. Eu olho a essência, eu olho dentro. Eu não olho por fora, a aparência. Comigo a forma de olhar é diferente. Comigo é diferente o tratar. A situação comigo é de um ângulo diferente que eu olho. O homem olha o exterior, olha por fora, olha a quantidade, olha quantos que tem. Eu não, eu olho a qualidade. Porque ainda que esteja um, mas se for de verdade, é esse que eu quero. Deus não está querendo falsos profetas. Deus não está querendo gente mentirosa. Deus não quer gente cocheando em dois pensamentos. Era 850 mais falso. Era 850 mais cocheando em dois pensamentos. Era 850 mais servindo a deuses estrangeiros, deuses falsos. Mas Elias era um. Mas era um que era verdadeiro, era um que era de verdade, era um que se entregava, era um que fazia com verdade e com interesse de coração. Então entenda, nunca vá aquele ditado que se diz por aí, que a voz do povo é a voz de Deus, porque a voz do povo nunca foi a voz de Deus, e a voz de Deus nunca será a voz do povo, porque Deus, ele não olha como o homem olha, ele não vê como o homem vê. Quem olhasse ali, podia dizer que a maioria era o que era verdadeiro, porque estava com a maioria. Quantos templos que nós estamos vendo, lotados? A cada dia chega uma alma. Mas vai olhar no interior do conteúdo, o que está sendo pregado e ministrado dentro daquele lugar. Vai olhar o que está sendo ensinado dentro daquele lugar. Que Deus que está ocupando o centro daquele lugar. Será que é o Deus que é o um verdadeiro que estava na vida de Elias? Ou será que é os 850 profetas de Baal que estavam naquele lugar? Nunca que sinal de quantidade será sinal de aprovação da parte de Deus. Às vezes vai ser um, mas vai ser aquele um que Deus está aprovando. Às vezes vai ter 20, mas Deus não deve estar aprovando nenhum que está ali. Então, quando alguém se levanta contra a tua vida e contra a minha vida, não se preocupa. Porque é sinal da aprovação de Deus sobre a nossa vida. Porque ali era 850 contra Elias, que era só um. Mas Deus era com Elias. Talvez esteja só você e Deus no barco. Mas é Deus na sua vida te aprovando. Talvez tenha alguém ali que está carregando multidões ao seu redor. A casa vive cheia, a mesa vive cheia.
né? Aonde que vai, tem um acompanhando. Mas talvez nem Deus mais está no meio daquele povo. Talvez nem Deus mais está naquela mesa. É melhor comer só você e Deus na sua mesa do que comer uma multidão na sua mesa e Deus já não está mais presente. É melhor estar você ali na mesa, comendo daquela mesa ali, e você e Deus, do que estar uma multidão ali sendo falso. É melhor estar você e Deus alimentando ali um arroz e um feijão, do que estar uma mesa posta de carne, de banquetes, de manjares, com uma multidão sentada, e depois ainda sai falando nas suas costas aquilo que nem aconteceu dentro da sua casa. Então fica com um, mas fica com de verdade. Fica com um Deus na sua vida, mas que é o verdadeiro. Sirva a esse Deus, mas que é o verdadeiro. Porque vale mais, como já disse uma amiga minha, vale mais um Deus na nossa vida do que 450 falsos de Baal. Seja verdadeiro. Seja de verdade. Não seja somente uma estatística na humanidade. Não seja somente mais uma nomenclatura. Não seja mais somente um nome de cartaz. Porque hoje nós estamos vendo tantos cartazes por aí e nós já estamos ficando com a mente, tem gente ficando até com a mente confusa. Será que é de verdade? Porque está pregando, está louvando, está adorando, mas será que é de verdade? Às vezes é melhor não ter o nome no cartaz. Às vezes é melhor estar ali pregando só dentro da tua casa para a tua parentela, do que estar com o seu nome estampado e sua foto estampada em todos os cartazes da cidade, do estado, do país. E não está sendo de verdade. Não está sendo acompanhado pelo Deus de verdade. Porque às vezes está indo em agenda e está indo é só. Porque nem Deus mais está indo. Lembra de Moisés, quando ele fala que ia subir para a terra, mas Deus fala, você pode ir, mas eu não vou com este povo. Vá você, com o seu povo, porque Deus já estava tão entristecido com o povo que ele já nem dizia mais o meu povo, ele já dizia para Moisés, o seu povo. O povo é seu, nem é meu mais. Agora ele é seu. Porque Deus já estava irritado com aquele povo. De tanta desobediência que o povo estava naquele lugar. Mas Moisés, Moisés era um homem sábio, era um homem racional. E ele entendia, se Deus não está no negócio, minha filha, se Deus não está, nem eu, não sou eu que vou pôr a mão nessa cumbuca. Se nem Deus está, não sou eu que vou subir sem ele. Então, Senhor, faz o seguinte, se o Senhor não vai, nem eu vou. Eu só vou se o Senhor for comigo. Se a presença do Senhor for comigo, eu vou. Então entenda, é melhor estar com Deus, que é de verdade, do que estar com 850, mas que é falso. Mesa significa relacionamento íntimo. É melhor estar somente com Deus na sua mesa ceando, do que estar com a igreja inteira, com a multidão inteira, dizendo que está a favor da tua vida, mas que está totalmente com falsidade e com hipocrisia. Seja de verdade. Seja de verdade com a missionária da tua igreja. Seja de verdade com o pastor da tua igreja. Seja de verdade com aquele que está na tua mesa. Seja de verdade aonde você ministra. Vá, mas vá com verdade, vá com interesse de coração, vá com posicionamento, dizendo, eu sei a quem eu estou servindo, a Deus que eu estou pregando. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Vá, mas cumpra o ID, mas cumpra de verdade. Porque aqui prevaleceu o que era de verdade. Os de Baal de Azera caiu por terra. Mas o Deus verdadeiro continuou no trono. O Deus verdadeiro ainda está no trono. O Deus verdadeiro estava ali sendo glorificado e é glorificado até os dias de hoje e sempre será. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Então, quer um conselho hoje? Seja de verdade. Ande com o Deus da verdade. Glorifique o Deus da verdade. Esteja ligado na videira da verdade, que é a videira verdadeira, que é Jesus. E quanto aos demais, né? Nunca dê ouvidos à maioria. Dê ouvidos a Deus. Ele é a nossa maioria. Porque quem tem Deus como a sua maioria está com tudo ao seu favor.